Fala galera, bem-vindo ao meu canal de vídeos do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre impostos na importação de serviço. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é quais impostos incidem na importação de serviço. Então eu destaquei aqui para vocês que são 5, que pode ocorrer 5 impostos, que é o PIS e o COFINS, o ISS, o IR e a CID. Então eu vou iniciar falando sobre o PIS e COFINS. O PIS e COFINS ele é regulamentado pela Lei 10.865, então vale a pena vocês lerem a 10.865 para entender toda parte de impostos de PIS e COFINS sobre a importação. Hoje eu vou falar especificamente do cálculo desses impostos, então não vou muito detalhe da Lei 10.865, pode ser que mais para frente eu venha falar. E a IN 1401 de 2013, que é a que apresenta a fórmula para o cálculo. Então vou abrir a internet aqui e a gente vai lá na Lei 10.865, no artigo 7º, que ele fala que define a base de cálculo, e aqui no inciso 2. No inciso 2 ele fala que eu preciso incluir na base de cálculo os impostos do PIS e COFINS, assim como o ISS também, que deve entrar nessa base de cálculo. Partindo aqui para IN 1401 de 2013, a gente encontra a fórmula desse cálculo de imposto. Então, aqui é a fórmula bem detalhada aqui para a gente fazer os cálculos. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque aqui essa planilha já está com o cálculo feito, tá? Eu deixei desenhado aqui. E vamos para a próxima aba. Aqui nessa abinha aqui eu destaquei aqui alguns impostos da Lei Complementar 116 e coloquei a alíquota de ISS de acordo com o município de São Paulo. Também coloquei aqui do lado o imposto de renda, que é, que nem eu falei para vocês, que o ISS vai influenciar no cálculo dos impostos, e o imposto de renda também é definido pelo serviço. Então cada serviço ele vai ter um imposto de renda, então a gente tem que entender como é que funciona isso. Então agora partindo para o IR, eu vou colocar aqui na aba incidência. Aqui na aba incidência eu destaquei alguns artigos aqui, tá? Aqui vocês não precisam se preocupar que a legislação aqui dos impostos está do lado, então basta vocês darem uma lida para entender melhor. Eu destaquei alguns pontos principais. Primeiro aqui no decreto 3.000, que ele fala que o imposto deve ser recolhido no mesmo dia que saiu o dinheiro, tá? Que o pagamento, o crédito, entrega do serviço. E aqui a IN 1455 de 2014, que é onde ela define a alíquota do imposto de renda de 15%. Então quando for royalties, serviço de assistência técnica, administrativa, executado por um profissional especializado, a gente vai ter a alíquota de 15%. E aqui também, no parágrafo 1º, no inciso 1, ele explica o que significa royalties. Então royalties basicamente é o direito de usar, né? Então é o direito de uso, fruição, exploração de direitos, etc. E aqui ele detalha mais ainda como é que funciona o serviço de assistência técnica. Então deixa bem detalhado como é que funciona o serviço de assistência técnica, que vai definir que é 15%. Voltando aqui para a aba impostos, veja que eu deixei destacado aqui o serviço de 25%, né? Aqui sobre licença de uso de software, que esse serviço a gente precisa analisar ele. Então recentemente a Receita Federal se pronunciou como licença de uso de software, então a gente precisa analisar se ele será comercializado ou distribuído de acordo com a ADI 07 de 2017. Eu vou abrir aqui a internet, que eu destaquei também aqui na Receita Federal, o pronunciamento. Então eu só vou explicar para vocês como é que funciona. Se o software for comercializado ou distribuído, a gente vai pagar mais de 15% de imposto, que ele vai se classificar como royalties. Se ele for para uso próprio, então ele vai entrar como 25%, porque ele não vai ser não vai entrar como royalties, então vai pagar 25%. E agora, partindo aqui para o último imposto, que é a CID, né? A CID ela é recolhida no código 8741 e regulamentada pela Lei 10.168. A CID nada mais é do que a intervenção do domínio econômico destinada para finalizar o programa de estímulo à interação de universidades e apoio de inovação. Então, quando a gente tiver um serviço técnico de royalties que tem intervenção no domínio econômico, que a gente vai pagar 10%.
Então, para entender melhor como é que funciona isso, basicamente é isso. Quando for 15% do IR, né, é uma lógica, aí a gente vai ter 10% de CID. Então um compensa o outro. Então um serviço, você falar assim, não é 25% de IR, mas vai ter a CID e acabar compensando que você vai pagar 25% de imposto do mesmo jeito. Então aqui também eu vou deixar aqui a lei para vocês darem uma lida. Não é uma lei muito grande, é fácil de entender também. Então se vocês vierem aqui, que você vê que tem aqui os serviços técnicos, um pouquinho para baixo no parágrafo 4º aqui do artigo 2º, ele fala que é 10% sobre o valor. Então essa aula aqui foi especificamente para isso, mostrar como é que funciona o cálculo do imposto. Vou deixar a planilha para vocês pronta, que faz o cálculo desses impostos automáticos aqui, só colocar o valor. Vocês podem perceber que aqui na aba valor com imposto, eu incluí o valor do imposto na base de cálculo, porque os prestadores de serviços, a maioria dos prestadores de serviços estrangeiros, ele emite invoice com um valor líquido que ele quer receber. Então eu preciso incluir os valores para calcular e dar o valor líquido a pagar. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, deixe seu like aí, comente se você tiver alguma dúvida e até a próxima aula. Obrigado, tchau, tchau.